Olá pessoal, primeiro vídeo do nosso canal. A gente vai tratar sobre a diferença entre processo físico e processo digital. A diferença de se trabalhar no processo físico e processo digital. Eu tentarei ser objetivo, mas se ficar alguma coisa para trás, eu retomo num outro vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é só mandar. Processo físico e processo digital. No processo físico, basicamente, a gente precisa de um escrevente por vez para fazer cada ato do processo. O que eu quero dizer com isso? Imaginemos uma situação em que o juiz profere uma decisão e essa decisão tem que ser cumprida, o processo tem que ser encaminhado para o MP e o conteúdo da decisão tem que ser encaminhado para publicação. Depois esse processo ele vai para o escaninho de prazo, porque o escrevente expediu um mandado, o mandado tem que voltar, ou também porque foi feita a publicação e a gente tem que aguardar o prazo em relação àquela publicação. E todos esses atos são encadeados de maneira linear. Cada ato tem que ser praticado um na sequência do outro e geralmente por um escrevente diferente do outro. Então eu tenho um colega que vai cumprir, eu tenho um colega que vai fazer publicação, depois eu tenho um outro colega que vai encaminhar para o MP, não necessariamente assim, pode ser a mesma pessoa, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que nós no processo físico, um ato por vez, por uma pessoa só ou por múltiplos escreventes. No processo digital isso é completamente diferente, porque o processo digital possibilita para a gente que pratiquemos vários atos e controlemos vários prazos, mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Essas duas realidades, inclusive, têm determinado ultimamente o modo como a gente, se não tem determinado de maneira efetiva, é uma realidade que vem se apresentando, porque o jeito como se trabalha no processo físico e o jeito como se trabalha no processo digital, se não estão determinando hoje, ainda vão determinar o modo como a gente organiza o trabalho dentro do cartório, como a gente divide as atividades no cartório e como a gente pratica esses atos processuais e como a gente controla os prazos processuais. Vocês não se importam de eu olhar um pouquinho para baixo, eu estou com uma colinha, porque eu não quero deixar de falar nada do que é importante. O processo digital, portanto, ele vem para eliminar tempo morto, aquele tempo que no processo físico ele é inevitável, eu tenho que fazer uma juntada, o processo está no escaninho, eu tenho que receber essa petição, tenho que pegar essa petição, anotar onde o processo está, ir lá no escaninho, pegar o processo, colocar o documento dentro do processo, juntar, depois fazer o fichamento, vamos chamar de fichamento ainda, registrar no sistema para onde o que foi juntado no processo e para onde vai o processo. Tudo isso hoje não precisa mais. O advogado peticiona e o documento já vai direto para o processo, juntado. Então, imagine só esse tempo morto que foi eliminado no processo. Para citar um exemplo, existem outros exemplos. Então, vamos ficar nesse porque eu acho que exemplifica bem a potência que o processo digital tem na eliminação de tarefas absolutamente braçais. Outra questão importante é que o processo digital nos proporciona um controle automatizado dos prazos. No processo físico, a gente tem que contar prazo no dedo, contar prazo no calendário, se preocupar com feriados, dias sem expediente, expediente encerrado ou começado antes do horário normal. No processo físico, no processo digital, isso não acontece. O sistema conta os prazos para a gente de maneira automática, a gente não precisa ficar controlando prazo na mão, especialmente hoje na realidade do processo digital para o processo civil, onde os prazos são úteis, melhor ainda. Então, esta ferramenta que o sistema informatizado criado para cuidar do processo digital nos proporciona é espetacular. Outra coisa é que no processo digital a gente automatiza atos de processo. Então, por exemplo, eu tenho uma decisão judicial que manda citar. E eu tenho um documento de citação, uma carta,
uma precatória, um mandado, que eu automatizo a expedição dela a partir da decisão. Então, por exemplo, o mais simples, uma carta de citação num procedimento comum, e o juiz, a hora que o juiz assina a decisão, a carta já sai pronta e já fica lá na fila, né, lá no repositório, para que o correio imprima esta carta lá no parque de impressão deles e encaminhe essa carta para o destinatário. Então, este também é um exemplo, vou ficar só nele, a gente pode automatizar um monte de coisa dentro do processo digital. O que mais é importante nisso tudo é entender que a gente não pode querer com que o processo digital caminhe igual o caminho o processo físico. Que é querer trabalhar no processo digital igual a gente trabalha no processo físico. A gente precisa desconstruir o modo que a gente pensa processo físico para que a gente construa um novo jeito de pensar processo digital. Então, para muitos ainda é muito estranho, por exemplo, o processo estar numa fila de prazo de processo, porque o juiz determinou que o advogado juntasse um documento em 10 dias, e ao mesmo tempo entra um outro documento que precisa ser apreciado e esse processo ser encaminhado para o juiz para apreciação. No processo físico, a gente ia pegar o processo, colocar a petição dentro e mandar o processo inteiro para o juiz. Depois que ele apreciasse isso, esse processo ia voltar para o cartório, o escrevente ia analisar o processo e teria que colocar esse processo no escaninho de novo para controlar o prazo do advogado, além de praticar algum outro ato que o juiz determinou nessa segunda decisão. No processo digital, isso não acontece. Eu posso deixar o processo aguardando o decurso de prazo para o advogado e posso colocar esse processo na fila para o juiz decidir em razão daquele novo conteúdo que chegou no processo. É importante dizer que nós temos um sistema próprio, né, criado para manejar o processo digital. No processo digital, portanto, esse sistema é o que nos oferece todas as ferramentas para que a gente tenha potência máxima de performance no uso do sistema no processo digital. A realidade do processo digital, inclusive, ela desmembra o processo físico em duas partes. No processo físico, nós temos o processo físico como um conjunto, os autos do processo como um conjunto de peças processuais e tudo ali, tudo é praticado ali dentro daquele conteúdo e em razão disso o prazo é controlado ali dentro daquele conteúdo. Quando eu tenho que movimentar o processo, eu tenho que encaminhar esse conteúdo todo para onde eu preciso encaminhar. E isso determina com que a gente pratique um ato de cada vez, controle um prazo de cada vez e trabalhe um escrevente por vez. No processo digital, nós temos a vida do processo físico, e se vocês conseguirem entender o que eu quero dizer, vai ficar fácil para compreender. Eu tenho o processo físico que tem uma vida própria e interdependente à vida dos documentos. Então eu tenho o processo caminhando, né, dentro lá do seu lugar dentro do sistema, e num segundo vídeo eu vou tratar disso, e temos os documentos num outro lugar do sistema, também com vida própria e interdependente do processo. Então eu posso ter o processo numa fila de prazo, aguardando o prazo para o advogado, e os documentos, cada um deles que eu expedi, sejam quais forem, cada um deles na sua fila própria de prazo, com prazos distintos e sendo controlado de maneira diferente. Alguém pode perguntar assim, não, mas isso dá muito mais trabalho para o escrevente, porque ele vai ter tantas filas, tantas filas de prazo, quantos são os documentos expedidos e mais uma possível fila de processo. O que acontece, em um exemplo
interessante que eu quero passar para vocês é, por exemplo, vocês devem ter assistido o Matrix. Lembra quando o operador do sistema olhava para aquela tela verde correndo um monte de letrinha e ele entendia tudo que estava lá? Mesma coisa no processo digital. A gente vai olhar para o nosso sistema do processo digital e sem precisar abrir processo, sem precisar folhear processo para fazer uma boa referência ao processo físico, a gente vai saber tudo que está expedido, tudo que ainda tem vida, tudo ainda que o prazo não terminou, sem precisar examinar o processo. Então, para os colegas que me questionam a respeito do trabalho que teríamos porque nós temos vários documentos em várias filas, em vários prazos. E no processo físico eu tenho tudo num lugar só e tudo guardadinho num escaninho contando prazo, eu justifico da seguinte maneira. Quando você tem um processo físico com vários documentos expedidos e vários prazos correndo, você tem que olhar o processo, folhear o processo, olhar tudo que foi expedido e verificar se os prazos de cada um desses documentos já venceu. No processo digital isso é muito mais fácil, porque você abre o sistema e clicando em alguns ícones, você já sabe quantos documentos foram expedidos, quais documentos desses expedidos ainda não foram atendidos, qual mandado ainda não voltou do oficial de justiça, qual precatório ainda não voltou do juízo de precado, qual ofício que nós expedimos ainda não foi respondido, que prazo de documento ainda não venceu. Para isso, portanto, para entender como é que a gente opera isso, sem que a gente dê um nó na cabeça, precisa a gente desconstruir o jeito de pensar o processo físico para poder trabalhar no processo digital. São dois modos de se trabalhar completamente diferentes e para que a gente consiga a máxima performance, a gente precisa aprender como raciocinar o processo digital. Por hoje é só isso e eu volto no próximo vídeo, retomo um pouquinho desse conteúdo e vou falar um pouquinho mais sobre essa diferença entre físico e digital. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, curtam a página e compartilhem o conteúdo. Até a próxima.